galerinha, beleza? Eu sou o Luiz Oliveira. Eu sou o PH Souza e nós somos do Tomada Pop, trazendo entretenimentos para vocês. Galerinha, essa semana estreou um filme muito aguardado por nós, que é o filme da Capitã Marvel. E a Capitã Marvel é o primeiro filme da Marvel protagonizado por uma mulher, que traz muito mais representatividade para as telonas. Isso é uma coisa já bacana de se notar. E quem é essa Capitã Marvel? Primeiramente ela é interpretada pela Brie Larson, que é responsável por dar vida a ela. Ela conta com alguns filmes independentes na sua carreira, mas o grande divisor de águas da carreira dela foi o filme O Quarto de Jack, lançado em 2016, que trouxe para ela o Oscar de melhor atriz. A partir desse Oscar, ela foi convidada para interpretar a própria Capitã Marvel, e daí fecharam um contrato de 7 filmes, ou seja, a gente pode esperar muita coisa daí pra frente. Exatamente, é interessante a gente comentar, né, que assim, veio uma atriz de Oscar, né, a Marvel ela tenta assim, mesclar um pouco aquela questão de alguns atores bem conhecidos e alguns atores nem tanto, né? A Brie Larson, na verdade, para quem não assistiu O Quarto de Jack, né, acho que tem até um outro filme, acho que ela já contracenou com o Samuel L. Jackson no Kong, acho que é a Ilha da Caveira, se eu não me engano. E então assim, mas ela é uma atriz que está crescendo, mas ela já tem um Oscar no currículo, né? Sim. E é interessante a gente comentar, talvez a gente um pouquinho mais para frente vai falar, mas a questão da interpretação dela, achamos bastante interessante. Sim, é bacana. E agora falando sobre o filme, mais uma vez a Marvel ela consegue acertar nas doses de humor. É claro que, pra mim, ela muitas vezes acaba extrapolando, ficando uma coisa meio forçada, uma coisa que você fala assim, putz, era meio óbvio. Algo similar já aconteceu em Thor Ragnarok. Às vezes pode até ser meio dispensável isso é meio questionável, esse senso de humor. Apesar disso, o longa ele conta com um pano de fundo que a gente já conhece, que é a jornada do herói, aquela coisa de autodescobrimento. No caso da Capitã Marvel, já começa ela não sabendo quem ela é, e isso é muito nítido. Só que apesar disso, o filme não gira em torno disso, gira em torno de outras batalhas que você vai descobrindo ao longo do filme. É bacana dizer assim, o filme ele trata bastante daquela questão da guerra entre os Kree e os Skrull, né? Basicamente ela não sabe quem ela é, ela perdeu a memória. No decorrer do filme você vai entender o que aconteceu com ela para levar ela a essa perda de memória. Ela está junto com uma equipe que é chamada de Star Force. Né? Que é uma equipe Kree, né? Que é uma equipe da espécie Kree, e eles têm essa guerra com os Skrull. E aí tem uma missão que eles vão, que é lá, eles vão numa missão para poder descobrir, acho que até tem um caso de uma missão de resgate. De alguém que estava infiltrado para colher informações dos Skrulls. Exato, e aí eles vêm com uma emboscada, né? Nessa emboscada que ela acaba tendo que retornar para a Terra, né? Antes disso, o que é interessante salientar, né? Nessa Star Force ela tem uma espécie de capitão, né? Mentor, né, dela, que é interpretado pelo Jude Law, que é o Yon-Hog. Esse Yon-Hog ele tenta assim, de uma certa forma, treinar ela, mas ele fica também meio que controlando ela também, né? Eles têm uma coisa bem bacana que é a inteligência suprema, né? Sim, que eles buscam informações, né? Eles buscam entendimento, né, das coisas. E o que é legal no filme, que depois você vai entender um pouco mais pra frente, é que a pessoa que é representada pela inteligência suprema, ela é diferente para cada pessoa. Cada um que vai encontrar a inteligência suprema vê um personagem, uma pessoa diferente. Isso é interessante no filme porque você vai entender lá na frente. E aí eu acho que depois que ela volta para a Terra, ela vai lá e cai em cima aquilo já tá no trailer, né? Sim. Que ela cai na locadora da Blockbuster. Dali pra frente o filme vai pegando aquela questão o filme sobe, né? Ele decola e aí Nick Fury aparece. E não com muito tempo de filme. Exatamente. Pouco tempo de filme, isso já minutos mais ou menos. Por aí. Essa interação dela com o Nick Fury é um dos pontos altos do filme. É muito importante até pro desenrolar da iniciativa Vingadores. Exatamente. Isso é uma coisa muito legal de falar. Exatamente. Um ponto interessante, Paulo, que eu gostaria de comentar também, é essa questão de acontecerem algumas coisas, por exemplo, em Vingadores, em Homem de Ferro, nessas histórias que a gente já conhece, e você vê isso por um outro
por um outro olhar, tipo, o que aconteceu antes disso tudo, eu acho bem bacana. Exatamente. A gente está fazendo uma série de filmes, né? Vão ser quatro vídeos que a gente vai estar fazendo falando sobre a questão das fases na Marvel, né? Logo na sequência a gente vai estar lançando. E lá vocês vão conseguir entender um pouco mais disso. Essa retrospectiva vai ser bem interessante, não deixem de assinar o canal e assistir, porque a gente vai fazer uma retrospectiva de fase por fase. E aí a gente vai citando principalmente as cenas pós-créditos, né? E aí vai ter essa ligação que o Luiz está comentando sobre a questão do qual a ligação, né? Projeto Pegasus. Isso vai ser muito importante na Capitã Marvel. Voltando pro filme, nessa questão de quando ela chega na Terra, Nick Fury tá lá e aparece, vai querer saber o que é, né? Isso daí e tal. Já tem umas partes cômicas ali. Aparece o Agente Coulson, né? Ele tem uma participação assim pequena, mas interessante, né? Sim, no filme, interessante, bacana. Você já vê aquela, vamos dizer assim, fidelidade dele, né? E aí aparece o contraponto, que é um Leader Skrull, que já está na Terra, né? Que é interpretado pelo ator Ben Mendelsohn, que se eu não me engano é Talos. Ele é um Leader Skrull, acho que é Talos o nome dele. E aí você vê aquele contraponto ali do Skrull que já está infiltrado, que está lá na SHIELD, né? Justo na SHIELD. Na SHIELD. E aí ela tem alguns flashes, né, da vida dela, e ela vai começando a montar esse quebra-cabeça, né, do que é a vida dela, do que é o passado dela. Ela é Kree. E até o porquê aliás, o porquê que ela luta, pra quem que ela luta. Isso é interessante porque nesse momento tem uma grande reviravolta no filme. É alguma coisa um pouco esperada? Pode até ser, mas não fica em torno disso. Mas como eu disse, tem algumas histórias que a gente já conhece, só que gira em torno de outras batalhas, até porque a gente está falando do universo Marvel, é uma coisa muito grande. O que de repente a gente pode falar assim, é esperado, né? De repente a pessoa que acompanhou toda essa sequência de filmes, né? Talvez, se você olhar ali, né, tem dois personagens que eles já participaram do filme Guardiões da Galáxia, que no caso é o Korra, né? Que ele trabalha, ele é da equipe da Star Force, ele é Kree. E também nós temos o Ronan, o Acusador, que ele aparece assim um pouco de pano de fundo, né? Como se fosse uma ameaça maior, né? Que o Ian Hogg está sempre em contato, e depois no final do filme ele tem um pouco mais de participação. Então ali você vai vendo as ligações, né, que tem dentro do filme. E aí o filme parte para a questão da Maria Rambeau, né? Sim. Que é a colega da aeronáutica, né? Da Brie Larson. Você tem essa questão de tipo, talvez uma virada, né? Um pouco premeditada, um pouco já assim, poderia imaginar, mas não necessariamente para quem acompanha os quadrinhos. Porque de repente, quando você olha assim, Kree, Skrull, né? Então assim, até quem de repente estava pensando em algumas sagas futuras, que é muito comentado nos vídeos de colegas nossos aí, não vai para esse caminho não, né? Mas a gente vai deixar isso aí um pouco só, uma coisa aos poucos, né? E assim, a Maria Rambeau é uma colega dela da aeronáutica. Ela vai descobrindo, a Brie Larson vai descobrindo, ela chega na Maria Rambeau através de algumas fotos que foram deixadas, vamos dizer assim, no arquivo obscuro, né? Pode até falar que é tipo um backup, né? Nossa, as sacadas deles relacionadas à tecnologia antiga é um dos pontos humorísticos que a Marvel acertou, porque imagina, o filme se passa nos anos 90, cara. Interessante, cara, tem muita cena bacana. Tem uma cena lá um pouco mais pra frente que eu casquei muito bico, dei muita risada lá na nave quando eles estão presos, mas a gente não vai entrar em muito detalhe não. Mas o que acontece? A Maria Rambeau, né, ela consegue, através desses contatos com ela, resgatar um pouco mais da memória dela, do tempo que ela viveu na Terra. E aí o que é isso? Você tem a Maria Rambeau, que é a colega dela, só que você também já é apresentado uma outra personagem que é muito importante na história da Capitã Marvel, dos quadrinhos, que é a Mônica Rambeau, que é a filha da Maria Rambeau. Sim. Você vê que a interação entre as duas personagens é muito bacana. Verdade. Inclusive quando dá uns desenrolar do filme, você é apresentado ao uniforme que a gente está vendo aqui, né? Deixa daquele uniforme verde que é da Star Force, e você é apresentado, a própria Mônica Rambeau auxilia ela nessa escolha, né? Então assim, o Nick Fury, você não vê o Nick Fury que você está acostumado, né, dele dos filmes dos Vingadores, né, Homem de Ferro e Capitão América. Você não vê ele ali. Você vê um cara assim meio que tipo iniciando, tipo descobrindo coisas novas, né? Aquele cara que tipo é muito confiante. E aí a gente entra naquela parte do Goose,
né? Que é o gatinho que rouba a cena também em alguns momentos, partes hilárias do filme. Sim, também estão envolvidos o gatinho Goose. E, cara, o mecanismo ali, onde você tem o Nick Fury junto com a Carol Danvers, né? Que é chamada de Verse, né? Pelo Star Force. A Carol Danvers, a interação deles é muito bacana. Quando tem a Monica Rambeau junto com o Nick Fury, também funciona muito bem. Mas o que eu acho assim, que eu vejo que alguns colegas estão comentando, mas eu não vejo assim muita justificativa, é a atuação da Brie Larson. Assim, cara, eu acho que a Capitã Marvel é aquilo ali. Ela é poderosa e ela sabe que ela é poderosa. Ela é debochada, muito. Ela é irônica. Cara, ela é tipo assim, ela sabe que ela tem aquele poder que ela A impressão que a gente tem é exatamente isso que o Paulo falou, mas a impressão que tem é que ela brinca de bater nos oponentes. Nossa, mano, sério, é extremamente bacana. E aí outra coisa interessante de comentar também, é um mini spoiler, digamos assim. Tá, é uma personagem nova, pra quem só conhece o universo cinematográfico da Marvel, a personagem nova que tá vindo agora, no meio de tudo que já foi montado. Tá, mas e aí, de onde vem os poderes dela? Exatamente. Isso é muito interessante a forma como eles representaram isso. Ela é um pouco diferente da HQ, mas ela ficou muito bem explicada. Pra quem não conhece, pra quem não tem nada assim de bagagem relacionada a Capitã Marvel, você assiste o filme e você entende da onde veio o poder dela. E tá relacionado a uma das joias do infinito. Exatamente. Isso é a única coisa que a gente vai falar sobre isso. E, assim, é interessante dizer que essa questão de se passar um filme antes, né, do próprio filme do Homem de Ferro, tem coisas assim que a gente vê um pouco lá na frente que faz com que você entenda que é a ligação, né? O filme, basicamente, os 10, 11 anos, né, do universo cinematográfico da Marvel, né, se baseiam nas Joias do Infinito, né? Sim, é tudo amarrado pelas Joias do Infinito. Exatamente, e isso é interessante e nada diferente no final da Capitã Marvel que vai caminhando para esse lado. O que é bacana da gente dizer, né, na parte do clímax ali do filme, né? Você tem a reviravolta, que você enxerga ali no meio do filme, você tem aquela reviravolta e ela vai caminhando para aquela parte de descobrimento, né, para a parte assim de saber o que ela pode fazer com aquele poder, né? E ela, uma frase assim que é muito bacana, que ela fala assim: eu não vou lutar a sua guerra, eu vou acabar com a sua guerra. Olha o peso disso! Basicamente, isso é mais ou menos o gancho que deixa, que explica, né, o porquê, onde a Capitã Marvel ficou todas essas 2 décadas, quase 3 décadas na verdade, né? Não, quase 2 décadas, né? Um pouco mais de 2 décadas, se decide, né? Matemática. Um pouco mais de 2 décadas, porque, e aí? O que aconteceu? Vieram alienígenas pra Terra e o Nick Fury entrou em contato com ela? Não. Tivemos o Ultron e o Nick Fury não entrou em contato com ela. Mas aí, no próprio finalzinho do filme, mostra, né, ele queria se provar, né? Ele descobriu, ele encontrou um ser especial. Opa, se existe um, por que não pode existir outros? Vamos buscar outros, né? E aí deu um spoilerzinho, a iniciativa Protetores. Protetores, olha. Não tem que a gente escapou disso. Iniciativa Protetores. Mas aí tem um ganchinho lá. O filme ele é bacana. O que é legal dizer? 2 coisas, né? 2 pontos. Eu assisti legendado. O Luiz assistiu dublado. Eu assisti a sessão 00:01 na quarta-feira. Vocês vão ver o videozinho aí. E aí, galera do Tomada Pop. Aqui. Na pré-estreia da Capitã Marvel. Lotado. Sessão de 00:01. Vamos lá, bora pro filme. Fala galera, ligado no Tomada Pop, eu sou Luiz Oliveira e hoje eu tô aqui para acompanhar a Capitã Marvel. Tá meio vazio aqui, acho que a galera já tá entrando. Ou não, né? E cara, o 3D do filme. O 3D do filme é uma coisa bacana. De louco, cara. Porque muito bacana. Imagina, você tá no espaço, você tem toda aquela noção de profundidade, jogo de luz, ela flamejando assim com os poderes dela. É muito bacana. Muito bacana. O 3D vale a pena. Aquelas cenas de explosão, destruição, cara, aquelas pedras
pó, poeira vindo. E cara, tem uma cena sensacional assim, tem algumas cenas bacanas, uma cena que me chamou muita atenção é na hora que tá lá, você tá vendo aquelas imagens lá e várias naves, daqui a pouco parece uma nave sai de dentro, você sai daqui da plateia e voa. Cara, bacana pra caramba o 3D do filme, muito interessante. Exatamente. Bom, eu acho que Capitã Marvel é um filme bem feito, bem explicado, é um filme bem redondinho, amarrado, redondinho, que se encaixou perfeitamente dentro do universo da Marvel, provou aquilo que o trailer tinha prometido pra gente. War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. Space invasion, big car chase. Truth be told, I was ready to hang it up till I met you today. So you're not from around here? It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real. We have no idea what threats are out there. We can't do this alone. We need you. I'm not what you think I am. E ele não é um filme que fica disperso no meio de todo esse universo da Marvel. Muito pelo contrário, ele pega o gancho das cenas pós-créditos lá do Guerra Infinita e destaca a importância da Capitã Marvel para os eventos dos Vingadores Ultimato. E como o Visão disse, apenas um poder com a mesma frequência de uma Joia do Infinito pode destruí-la. Então fica aí o... Aproveitando só a questão da parte da cena pós-crédito, são duas cenas pós-crédito, tá? Uma que faz uma ligação direta com o Guerra Infinita, né? É interessante, eu fico com um pezinho atrás, o Luiz até falou, não, meu, é HQ, é ficção científica e tal, baseado em HQ, mas eu fico com um pezinho atrás, um pequeno detalhe lá, mas sim é relacionado ao Pager. O Pager aparece em 2 momentos no filme, então fica explicado o como, né, vai ter esse contato, mas tem uma situação ali que eu fiquei com o pezinho ali atrás, mas só a questão da segunda cena pós-crédito. Eu tô vendo muito vídeo pegar e citar essa importância, né, dessa Joia do Infinito aparecer e tal tudo, e assim, na verdade não, na verdade aquilo ali, aquela cena foi meio que só, né, com o Gato Guzi, né, é mais meio que só pra você ter aquela cena engraçada, né, que a Marvel sempre tem uma cena um pouco mais séria e a outra um pouco mais engraçada, mas aquela segunda cena, na verdade, só entender bem ali, ela não tem assim nada de especial, ela é engraçadinha, mas na verdade o que ela tá ali, ela tá só explicando como aquela Joia do Infinito foi parar na Terra, porque na verdade não é uma outra Joia do Infinito, ela não é de uma outra realidade, ela é a Joia do Infinito que a gente já vê em alguns outros filmes, entendeu? E ela tá lá, é a forma que ela foi parar na mão dos Vingadores, do Nick Fury. Mais uma vez, a Marvel amarrando todas as pontinhas. Exatamente. Olha só que ela são magníficas. Não deixou nada assim extraordinário, assim, de falar, nossa, agora aqui a gente sabe como ela vai derrotar os Vingadores. Ela é uma poderosíssima arma, assim, uma força extra, né, para os Vingadores. Mas basicamente acho que o que dá pra gente levar é olhando principalmente naquele segundo trailer dos Vingadores Ultimato, algumas cenas que parecem que tem uma imagem, né, que tá faltando, que apagaram alguém do vídeo,
muito que provavelmente pode ser a Capitã Marvel já, porque ela dá a entender na cena pós-crédito que ela vai estar já desde o começo do filme. Eu até acho que a cena pós-crédito é uma parte do filme. Ela não é uma cena que às vezes faz e não entra em outros filmes, é sempre simplesmente uma Até cena porque pós-crédito. tem aquele lance de... A principal teoria que rola é voltar no tempo, né? O loop temporal. Mas isso é assunto para outro vídeo, moçada. Que a gente vai falar em outro vídeo. Galera, espero que vocês tenham gostado. A gente mesclou um pouquinho de spoiler com não spoiler. Não deixe de se inscrever no canal, curtam o nosso vídeo, encaminhem Dá aquela para forcinha pra gente. encaminhem para os amigos, irmãos, primas. Façam vários logins. E assim, fiquem de olho, né, nos nossos vídeos. A gente está fazendo os vídeos uma série de 4 vídeos, né, relacionados ao universo cinematográfico da Marvel, né, fase 1, fase 2 e fase 3. E o vídeo 4 vai ser baseado nas nossas expectativas, o que a gente acha que vai acontecer no Ultimato, e talvez de repente a gente venha depois com outro de o que, né, vai acontecer pós Ultimato. Que vem depois disso. Exatamente. Tá legal, galera? Galera, não deixem de curtir o vídeo, assinar o canal e sempre acompanhe o pessoal da Tomada Pop. Valeu!